Uma sensação de formigamento, dormência, calor ou frio que aparece nas mãos, nas pernas, nos pés, também em outras partes do corpo. Isso sim, sem estímulo prévio aparente. Já passou por isso? Em que situações? Quais foram suas sensações? Você valorizou? Você não deu importância? Deixe nos comentários abaixo. Essa sensação que você teve é chamada de parestesia e é bastante comum, mas também pode estar por trás de muitos problemas de saúde que afetam o sistema nervoso. Hoje vou explicar por que isso acontece e como as parestesias se manifestam. Você verá que é mais comum do que pensa e provavelmente já teve parestesias sem perceber ou sem saber o que eram. Quero que você saiba isso primeiro. Todos nós já tivemos parestesias em algum momento, quando você adormece em um braço ou quando está sentado e cruza as pernas e uma delas adormece. Isso se deve à pressão mecânica gerada sobre os nervos periféricos superficiais por essas posturas forçadas, quando você adormece em uma postura estranha. Em suma, todos nós já tivemos esse tipo de parestesia. No entanto, quando essas sensações persistem ao longo do tempo, sem uma causa aparente, pode haver uma condição médica por trás, e algumas são muito importantes. De quais doenças ou problemas estamos falando? Bem, existem muitas causas por trás das parestesias ou disestesias, que é talvez um termo mais amplo, mas a maioria das causas geralmente está relacionada a uma afetação direta ou indireta do sistema nervoso periférico. Ou seja, dos nervos responsáveis por coletar a sensibilidade da sua pele, que ao serem danificados de alguma forma, enviam uma informação errada para o sistema nervoso central, para o seu cérebro, que interpreta essas sensações de forma anormal e é o que te causa esses sintomas. Como eu dizia, a disestesia é um termo mais amplo que inclui também sensações de queimação, de descarga elétrica, sensações de pressão, além das mencionadas de formigamento, entorpecimento, que costumam ser as mais frequentes. E agora vamos ver várias das causas mais frequentes de parestesias. A primeira, diabetes, super importante, vimos em um vídeo recente sobre neuropatia diabética. A elevação crônica do açúcar no sangue pode danificar os nervos e frequentemente o faz. Gera uma polineuropatia axonal que altera a transmissão nervosa. Esta era a primeira causa de pé diabético, algo muito relevante que você sempre deve ter em mente, porque pode acabar em uma amputação do membro em pacientes diabéticos mal controlados e, portanto, isso é extremamente importante. O dano nos nervos deve-se tanto diretamente ao efeito da hiperglicemia crônica sobre os próprios nervos, quanto indiretamente por um menor fornecimento de sangue ao nervo, por vasos sanguíneos que vão se danificando por causa do diabetes mal controlado. Lembre-se que o diabetes deteriora muito o seu sistema cardiovascular. Para saber mais, veja o vídeo aqui. Outra causa, compressão do nervo ciático, frequentemente uma hérnia ou uma protrusão discal. Menciono este nervo por ser um problema comum, mas poderíamos discutir muitos outros. Frequentemente, uma hérnia ou uma protrusão dos discos que você tem entre corpo vertebral e corpo vertebral, os discos intervertebrais a nível lombar, pode pegar, pode pinçar um nervo ou uma raiz nervosa e provocar isso uma dor intensa e sensações de descarga elétrica ou de parestesias até na perna, na face posterior da perna. Isso quando ocorre no nervo ciático, que é um nervo grosso que passa pela sua perna, causa a famosa ciática, que quem já sofreu sabe que é tremendamente incapacitante enquanto dura. Costuma ser devido a isso, a hérnias, a protrusões discais e também à fraqueza da musculatura do core, do abdômen e da musculatura lombar. Por isso é crucial trabalhar nisso. Mas se isso se repetir com muita frequência ou se não melhorar ao longo das semanas, um exame de imagem é importante para verificar se não há outra causa subjacente mais grave. Também poderíamos dizer parestesias por movimentos repetitivos. Super frequente, as parestesias podem ocorrer quando repetimos por muito tempo, normalmente anos, um mesmo movimento muito específico. Pode ser em tenistas bater na bola com a raquete de tênis, ou escrever em um teclado, ou tocar um instrumento específico, ou usar a mesma ferramenta continuamente. Pense em mecânicos ou carpinteiros que sempre fazem movimentos semelhantes diariamente e, além disso, por muitas horas. E o que isso causa? Bem, causa uma fricção, uma compressão repetitiva em um ou vários nervos que causam essas sensações. O tratamento, é claro, é descansar desse movimento repetitivo. Vamos falar agora de um problema muito comum, hipotireoidismo.
Hoje em dia não é nada comum que isso ocorra porque o hipotireoidismo costuma ser diagnosticado e tratado rapidamente, não é? Mas se deixarmos sem tratar, é possível que uma diminuição muito importante dos hormônios tireoidianos T4 e T3 gere parestesias. Sim, é possível, pois os hormônios tireoidianos regulam todo o metabolismo. Quando estão muito baixos, os nervos também são afetados. Há outra situação, outra causa muito curiosa que provavelmente você não relacionou com as parestesias e é a hiperventilação. Quando hiperventilamos, geralmente hiperventilamos em situações de extrema ansiedade, como ataques de pânico. Hiperventilamos durante um tempo suficiente para gerar uma alcalose respiratória, ou seja, o pH do sangue aumenta muito e isso causa essas parestesias no sistema nervoso, que, é claro, são totalmente temporárias e quando essa hiperventilação passa, diminuem ou desaparecem. Há também deficiências de vitaminas, como a B12. As vitaminas do grupo B, especialmente a B12, atuam no metabolismo nervoso. Se você é vegano e não se suplementa, a deficiência de B12 pode afetar os nervos e causar sintomas. Por isso é tão importante a suplementação nesta população, na população vegana, já que esta vitamina é encontrada em alimentos de origem animal. Também a esclerose múltipla é uma doença neurológica de causa autoimune, na qual há uma desmielinização progressiva dos nervos. O que é isso de desmielinização? A mielina, de onde vem o nome, é como um revestimento dos nervos, uma bainha que cobre os nervos e que tem uma função essencial, muito importante. É permitir a transmissão deste impulso nervoso pelos nervos a uma velocidade muito alta. Acelera bastante a transmissão do impulso nervoso. Quando a mielina é danificada por qualquer motivo, neste caso por uma doença autoimune, ocorrem múltiplos sintomas neurológicos que os pacientes com esclerose múltipla conhecem bem. Um deles são as parestesias e as disestesias. Abordaremos agora a síndrome do túnel do carpo. A síndrome do túnel do carpo é uma síndrome de aprisionamento nervoso. Nesse caso, deve-se ao aprisionamento no pulso, normalmente por movimentos repetitivos, de um nervo chamado nervo mediano. E isso gera parestesias nos dedos que permitem que você faça uma pinça e pode se tornar muito incapacitante. É resolvido com cirurgia na maioria dos casos. Além disso, rapazes, há outras causas. Existem muitíssimas causas de parestesias e disestesias, muitas mais: mielite transversa, acidentes vasculares cerebrais, encefalite, câncer, infecção por vírus da imunodeficiência humana, doença renal crônica avançada, doença de Lyme, excesso de álcool. Mas antes de comentá-las, preciso saber o seu interesse neste vídeo, neste tema, para explicá-las detalhadamente em outro vídeo. Deixe-me saber nos comentários se este tema te interessa. Grato pelo seu apoio, nos encontramos no próximo vídeo. Forte abraço e continue se empoderando.